Atenção, seriadores, está começando mais um BDS Cast. Fala pessoal, aqui é o Tom, bem-vindos a mais um BDS Cast. E hoje eu tô aqui com a minha companheira de podcast, de fest, de tudo aqui, a Marcela. E aí, Marcela, tudo bem? Oi, Tom. Olá, seriadores. Estou aqui para mais um BDS Cast. Vamos conversar sobre um assunto muito interessante e que eu tenho certeza que vocês também vão gostar. Isso aí. E hoje a gente então vai falar no nosso manual de sobrevivência do seriador, que a gente tem... eu acho que esse tema surgiu muito de conversas que a gente teve, que sempre quando eu e a Marcela a gente grava o Fest, ou a gente tá interagindo com a equipe do Banco de Séries em geral, a gente sempre fica pensando, tipo, tô atrasado com tal série, não consegui ver nada essa semana. Então a gente acabou desenvolvendo aí uma pauta em cima disso. A gente vai falar que a gente sabe que também não é só a gente que deve passar por isso, né? Então acaba que é um tema de utilidade pública, né? A gente resolveu trazer, acho que vai ajudar bastante. E para começar, eu só queria falar meio um pouquinho mais do porquê, né? Acho que Marcela já tinha me falado que você tá com 2 empregos e que a vida meio que deu... Tá dando pra ver séries ou não? Tá difícil? Olha, Tom, tá difícil de ver série. Porque, assim, para você assistir a série requer uma atenção, né? Mesmo que você esteja vendo série que às vezes não é aquela que, olha, precisa super prestar atenção e tal, mas é uma dedicação de tempo que você tem que ter. E às vezes você tá tão cansado da cabeça que a mente não funciona. Aí você sabe que vai ver a série, dormir, e tipo, acaba que eu não acabo não assistindo. Então, às vezes eu tenho que falar assim, poxa, fiquei um tempinho aqui sem ver série, aí eu dou uma descansada e tal, aí quando tá mais tranquilo, aí eu vejo. Mas realmente é complicado quando você tá nessa rotina muito louca de estudo, de trabalho, fica mais difícil. Com certeza. E no meu caso é estudo. Tipo, a gente fala, não, eu vou. À noite eu vejo. Eu tenho esse costume de falar, não, à noite eu vejo séries, que acho que é o horário favorito meu, assim, de ver série é à Tá. noite. Quando tá todo mundo dormindo, assim e tal, que é mais silencioso, enfim, você consegue concentrar mais. Só que daí eu voltei pra escola agora esses últimos dias, né, pra faculdade. Então, tá difícil de conciliar e tem sido muito difícil também de conciliar a quantidade de série que tá sendo lançada, porque antigamente a gente tinha aquela coisa assim, era mais as séries da TV a cabo e que a gente seguia ali durante a semana e tal, e mais série de TV aberta. Agora o streaming começou, desde do começo da Netflix aí, não para de pipocar streaming, eles estão só aumentando cada dia que passa, e é difícil de você até manter. Sorte que a gente tem o BDS para manter a grade, né? Porque se não fosse por isso eu não conseguiria organizar na cabeça, mas não, é impossível. E, e não param de lançar a produção. Mas do Não para. meio de todos esses streamings aí, tem uns que não tem muita coisa boa, né? E Não, não eu, por dá. exemplo, amo o Apple TV Plus, mas eu sei que tem gente que não gosta. Eu não assino. Não assino o Apple TV Plus, mas o pessoal, a maioria, quem assiste série de lá fala muito bem, né? E assim, você tá falando assim, como o banco de séries ajuda, né, a gente a organizar. Eu uso o banco de séries, eu acho que há 7 ou 8 anos, mais ou menos. E eu lembro que eu justamente, já faz muito tempo, eu já estava na minha primeira faculdade, mas eu lembro que eu já tinha essa dificuldade de conseguir ficar anotando quais episódios de série que eu via. Eu via algumas. Eu não via tantas séries nessa época, né? Lembro que eu era muito viciada em Smallville, eu tinha acabado de ver Smallville, eu tava vendo Once Upon a Time, mais ou menos nessa época. Mas eu tava vendo outras séries também, e eu precisava organizar. Porque, tipo, para você acompanhar, né? Ainda mais que naquela época streaming não tava tão forte assim, né? Então, a forma de ver, né? Série ainda não estava muito legalizada, digamos assim. Então, para você se organizar, precisava ter algum aplicativo, algum site para organizar a grade, né? Agora está cada vez mais necessário você ter esse tipo de organização, porque até para avisar, chegou um episódio novo e tal, assim, fica difícil você mesmo controlar. E, claro, tem muito mais opções. A gente normalmente não assina todos os streams que tem, porque, né, humanamente impossível você assinar, e também questão de dinheiro. Então, você ter uma noção
de quando vai lançar um episódio de série. Ou, por exemplo, você sabe que vai lançar uma série tal, ou já lançou todos os episódios da série nesse streaming, aí você quiser assinar rapidinho por um mês, por exemplo, aí tu pode fazer isso, aí você já sabe que lançou, o controle que tem, e vai, entendeu? Mas fica muito difícil você assinar todos e acompanhar todas as séries de forma, assim, em dia, né? É muito difícil. Eu fico admirada de quem consegue, porque é complicado. E você estava falando, a gente já continua nesse tema, então, de qual streaming vale mais a pena, mas já que você começar a falar do banco de séries, eu queria também falar para quem tá ouvindo e não tem uma conta no banco de séries ainda, eu acho que ajuda muito, 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 para você que de repente só escuta por conta das notícias ou do papo sobre séries e tal, de ter uma conta ajuda muito. Essa coisa de, acho que para quem vê muita série, que nem eu tenho, assim, cada semana eu adiciono umas 4 na grade, vai. Quando a gente grava o Fast ou quando a gente grava o BDS Cast, enfim. E é pior ainda ouvir o BDS Cast, que a nossa equipe toda compartilha gosto de série, então é difícil não ficar interessado. E eu adiciono tudo no banco de séries e às vezes eu fico tão assim, que falo, caramba, qual que eu vejo essa semana? Tipo, eu vejo House of the Dragon, eu vejo Os Anéis de Poder, qual que eu vejo primeiro? Eu, pelo É, menos, pessoalmente, eu abro o meu banco de séries, tá lá, e o banco de séries me dá uma ordem ali. Eu vou pelaquela ordem, sim. que eles geralmente colocam as que tiveram menos episódios ali no topo e as que estão Uhum. atrasando mais, um pouco mais na parte de baixo da página, né? Então eu vou É, ali e a sequência que eu sigo ali, pra eu não ficar muito tipo assim, qual que eu assisto agora? Não vai dar pra assistir hoje. Tipo assim, eu vou seguindo uhum. aquela ordem e me ajuda muito. E a coisa de receber notificação de série que foi cancelada e renovada também ajuda, porque Aju- tem umas séries que às vezes cancelada, daí você já tira da grade ali, você já elimina, você fala, não vou ver uma série que não tem final, ou que, enfim, não quero me decepcionar que vai ter pouca temporada. Então ajuda demais, assim. Tipo, eu acabei de abrir o meu banco de séries aqui, a minha conta, e eu tô vendo o que tá atrasado. E você até tem uma ideia melhor. Se tem coisa que você não lembra que voltou. Então ajuda demais mesmo. Não tem outra opção. Eu não consigo pensar numa coisa melhor, eu acho. Maravilhoso. E, tipo, realmente, por exemplo, no meu caso aqui, eu também abri meu perfil, eu tô com 6 séries atrasadas, né? Uma tá com um episódio recente, que é Grey's Anatomy. Aí tem 4 que tá com 3 episódios, entre 3 e 5 episódios atrasados, e tem One Piece, que eu tô muito atrasada, que eu tô uns 80 episódios atrasada, né? Mas aí é outra exceção. Mas, tipo assim, eu acho que essa classificação, assim, você saber qual é a série que tá com menos episódios atrasados, normalmente a gente tenta ficar em dia com a que tem menos, né? Normalmente é melhor assim. Então, eu acho que facilita muito você ter essa visualização de quantos episódios você está atrasado, né? E até classificar, assim, em níveis, né? Porque é difícil você controlar isso assim na mão. Ou até em planilha. Tem gente que usa planilha. Eu gosto de planilha, inclusive uso bastante no trabalho, mas, sei lá, para ver série, às vezes eu confesso que dá uma preguicinha. Porque você tem que começar uma nova, aí tem que fazer um novo controle, entendeu? Aí é meio chatinho. A coisa da planilha já deu, já, né? Já foi, não tem como Ah, usar mais. E voltando então, Marcelo, que a gente estava falando sobre sim. de qual streaming tá compensando mais, os outros que não estão, eu posso até começar. Então, considerando que a gente Claro. falou aí sobre como organizar, como você, enfim, abrir tua conta no banco de séries e tal, tem alguns streamings que eu particularmente uso muito pouco. Por exemplo, eu Uhum. tava olhando aqui antes da gente começar a gravar o podcast. O Paramount Plus, eu uso Nossa. basicamente só pra ver, sei lá, uma, duas séries, vai, reality, assim, muito raro, é muito, muito complicado. Então, eu colocaria o Paramount Plus como o que eu uso menos, assim. Claro que os nossos ouvintes têm perfis diferentes e tal. E o que eu uso mais, muito provavelmente, acho que tá ali meio que pau a pau ali o HBO Max e o Star Plus ali com séries do FX, do Hulu e tal, que Uhum. eu acho é o que compensa Sim. mais, tem as melhores séries ali e acho que também, enfim, para quem tá pensando em assinar, eu acho que dando uma olhada boa no que tem ali no conteúdo, eu diria que esses dois são assim, o melhor e o pior. E para você? Então, Paramount Plus também, eu concordo que entre os que eu já usei, foi o que
teve menos variedade de séries, reality, filmes no geral, sabe? Eu senti que tá bem ruizinho e não tem também a divisão por perfil, né? Então, se você tá dividindo a conta com alguém, toda uma família mesmo, e você quer diferenciar, fazer um perfil para cada pessoa, não tem essa opção no Paramount Plus. Ou pelo menos não tinha no mês passado, né? Então, isso complica um pouco. Então, não tem muita variedade, isso é um problema. Eu gosto bastante Eu, assim, com variedade de conteúdo, de tipo de série, assim, que eu acho interessante para se eu quiser maratonar, por exemplo, séries que eu gostaria muito de ver, eu concordo com você que o HBO Max e o Star Plus são muito boas para isso. Eu já usei o Star Plus, por exemplo, para assistir 24 horas, que eu não achava antes, né, para assistir. Foi uma oportunidade de maratonar, né, que é uma série longa, e eu usei Star Plus muito bem, funcionou direitinho, não tive problema. HBO Max também eu gosto bastante. Netflix. A Netflix eu acho que ela tem ela tem a melhor interface, né, entre todos esses streamings que existem. Só que é aquela coisa, o catálogo da Netflix é uma coisa complicada de lidar um pouco, né? Porque às vezes as séries que a gente quer ver na Netflix, elas têm um período de tempo que elas ficam lá e depois elas saem da Netflix. Porque elas não são séries produzidas pela Netflix em si, né? Então tem esse problema. Que a gente às vezes fica, ué, pra onde vai essa série? Ela foi pra algum streaming? Não foi? Entendeu? E às vezes é complicado. E séries originais Netflix, eu acho que elas têm muito um problema de inconsistência de qualidade, né? Tem algumas séries muito boas, como, por exemplo, Stranger Things, né? Ou, sei lá, Orange is the New Black, por exemplo, né? São séries super famosas, são muito boas. Mas tem algumas... Eles lançam muita série que, para muita gente, é considerado descartável, né? Você vê a série no binge watching, né? Ver num final de semana e tal, depois se esquece. E as pessoas não falam mais sobre, entendeu? Então a Netflix tem esse problema. Acho que sobre a Netflix tem essa coisa do. Acho que ou é uma série muito boa, ou é uma série bagaceira que você quer ver, tipo, na sexta-noite, sei lá, um reality, o chão é lava. Enfim, sei lá, uma coisa assim. Mas eu concordo. Eu acho que a Netflix acho que é mais bom dar uma olhada, tipo, assinar, já que tá ali, porque tem muita coisa que dá pra fazer Uhum. binge watching, né, como você falou. Mas, tipo assim, dá uma olhada nas melhores, não perder tempo muito com, sei lá, não levar a sério algumas coisas, sabe? Porque acho que acaba comprometendo a tua grade, você não assiste série muito boa por conta de ficar vendo a série Netflix às vezes, sabe? Exatamente. Provavelmente na minha grade é que tem mais. O streaming, ou os canal, né, digamos assim, entre aspas, que tem mais séries é a Netflix. Sei lá, 60 séries da Netflix que eu assisti. Só que se eu vou falar assim, séries boas mesmo, eu acho que são. Se eu contar 5 ou 10 é muito dali, né? Mas é aquela coisa, tem muito conteúdo disponível, né? Netflix joga, eles investiram muito dinheiro para produzir séries e tal. Eu acho que já foi falado várias vezes em vários lugares sobre isso, que está sendo um problema para Netflix atualmente, né? De ter um retorno e também essa coisa deles não renovarem séries também, que são consideradas boas. Nossa, é um problema, né? Pô, Sandman até agora não renovou, né, por exemplo. E aí? Eu nem assisti, inclusive, porque eu tô esperando pra ver se vão renovar ou não. Eu não vou ficar me forçando a ver uma série, mesmo que seja boa, porque eu não sei se ela vai ter continuação ou não. É muito frustrante você ter esse receio da renovação, do cancelamento, sabe? É complicado. Não, e você até falando sobre isso aí, eu lembrei de outra coisa que eu tava percebendo esses dias aí, vendo séries, que a gente já comentei aqui, né, que eu tô com as séries praticamente todas atrasadas, essas últimas semanas, esses últimos 2 meses. Mas o que tem acontecido, o que eu percebo é que, de repente, se eu paro pra ver uma série só, eu falo, eu vou ver só essa série aqui, e faço meio que um binge ali da temporada toda, parece que vai um pouco mais rápido, não sei. Às vezes eu fico pensando, será que eu assisto uma vez por semana e dedico aquele tempo, ou pego de uma vez e assisto uma atrás do outro, sabe? Mas eu tô falando de série independente de ter sido lançada,
ou de estar passando ainda. De repente falar, eu espero daqui a umas semanas pra acabar tudo e assistir de uma vez. Eu percebo que vendo tudo de uma vez parece ser mais rápido pra mim. As séries que é possível, né? Mas assim, eu não. Claro que cada um tem uma necessidade diferente, enfim, tem gente que quer comentar sobre as séries. Você já parou pra pensar o que funciona melhor pra você, Marcelo, por exemplo? Já parei pra pensar assim. Uma coisa que, no meu caso, que eu reparei, é que eu normalmente espero pra começar a ver uma série. É muito difícil eu começar a ver uma série desde o piloto semanalmente. Quando lança semanalmente. E se for binge watching, como o formato da Netflix, for uma série Netflix, também dificilmente uma série nova eu vou assistir na semana de lançamento. Eu já percebi isso. Mesmo que seja uma vez por dia. Muito difícil. Por exemplo, uma série que eu quero ver, House of the Dragon. O pessoal tá falando bastante e tal, né? O pessoal tá vendo o semanal, dá pra ver que o pessoal comenta os episódios. Mas eu vou esperar. Eu vou esperar pra ver. Eu não devo ver todos os episódios da série de uma vez quando eu for assistir. Provavelmente vai ser tipo, uma vez por dia, ou às vezes se der pra ver 2 um dia e tal, porque eu sei que eu não tô com muito tempo. Mas se eu empolgar muito de gostar da série, eu vou ver rápido. Isso que eu percebo também, pelo menos pra mim. Só que é importante, na minha opinião, apreciar a série. E eu gosto de ver o pessoal discutindo, mesmo que eu não esteja assistindo. Eu pego uns spoilerzinhos, eu não me importo tanto assim de pegar spoiler. Eu sei que tem gente que se importa e eu entendo, né? Porque eu acho complicado ficarem spoilando de propósito também. Mas ao mesmo tempo eu acho que você vendo semanalmente é uma forma de fugir de spoiler também, né? A coisa, pra quem tem a necessidade de Com comentar, certeza. assistir semanalmente é muito, muito importante. Eu acho que não tenho tanto essa Com necessidade, não. certeza. Mas eu acho que quando você assiste. Pelo menos, acho Eu que também. umas 2 ou 3 séries, de repente, é bom ver semanalmente e ter esse engajamento. Eu acho que funciona legal, assim, se você pode, né? Eu tô com uma ou duas que tá nesse esquema. Sim, She-Hulk, eu gosto de ver também porque é curtinha, né? Acho que tem muito engajamento, então é olha. legal ali discutir, ver uma coisa durante a semana, ver os memes do episódio. Acho que às vezes vale a pena. Uhum. Vale sim. E qual é a outra que você está Eu vendo? tô vendo também, eu comecei House of the Dragon, mas não tô atrasadão ainda. E eu também tô vendo Abbott Elementary. Eu vejo ali também um por semana, porque é tão curtinha, né? É 20 e poucos Olha. minutos, então dá pra ver. E eu acho Uhum. legal, porque agora que ganhou o Emmy, tem muito mais gente assistindo do que antes. Inclusive no Brasil, porque tava no Star Plus, Sim. né? Sim. E é legal que tá assim, um engajamento gigante. Então é legal assistir junto, assim, mas é muito pouco, que nem eu falei. São 2 séries ali de meia hora. Até vejo The Patient também, que é a série do Hulu. Também, porque é de 20 e poucos minutos. E eu já falo como que eu assisto. Como que eu consigo encaixar ali no tempo. Mas tem sido Olha. essas pra mim. Você também tá acompanhando alguma coisa em semanal pra engajar ou não tá dando tempo? Olha, não tá dando tempo, não. Eu tava vendo. A única coisa que eu tava vendo semanal era RuPaul's Drag Aham. Celebrity Race. Tipo, aleatoriamente, né? É um reality. Mas é porque eu tava assistindo, eu não tava nem comentando com as pessoas. E é isso que eu tô assistindo semanal. Aí eu tô vendo One Piece, assim, aos pouquinhos, né? Mas eu não tô conseguindo ver. Eu tô vendo muito na minha timeline o pessoal comentando, por exemplo, de The House of the Dragon, né? Muita gente comentando. She-Hulk também eu vejo muita gente comentando. E, convenhamos, apesar de eu não estar assistindo no momento, quando você vê o pessoal comentando, pelo menos no meu caso, me dá vontade de assistir. Porque o pessoal não tá falando mal, né? O pessoal tá falando, tá fazendo uns memes, entendeu? Assim, eu vejo que as pessoas gostam das séries, né? E se você vê que o pessoal tá gostando, você quer ver do que o pessoal tá falando, né? Você fica com aquela curiosidade de assistir. Então eu acho legal isso, né? Das pessoas comentarem, de verem semanal e comentarem. E eu acho que isso, pra mim, eu tenho a opinião de que esse modelo semanal de lançamento é muito melhor pro público e também pros streamings do que o binge watching. Uma opinião polêmica, né? Mas
Já falamos em várias BDS casts Exato, aqui, né? Os streams estão perdendo de não ouvir o que a gente tá falando exato. aqui. Que é você lançando um por semana, dá muito mais brecha, eu acho. Não é muito diferente você, tipo assim, lançar um episódio ali, você tem uma semana pra ver, daí você pode engajar, você twitta, você, enfim, conversa, comenta com o pessoal do Telegram lá. Eu acho que a coisa do binge watch meio que mata, assim, a possibilidade de você. Sei lá, quando você não quer falar nada porque você não quer soltar spoiler, não quer ver spoiler, não pode olhar muita coisa. Então, não sei até que ponto que compensa mais para os streamings ter essa Chato. coisa. Acho que semanalmente é muito mais tranquilo para o espectador e gera mais engajamento. Eu não sei bem a estratégia que eles seguem. Olha, assim, eu percebi que, tipo, o que acontece, né? Pelo menos pelas minhas observações, é que começou com a Netflix, porque eles tinham um catálogo, né, de muitas séries de outras produtoras que iam pra Netflix porque ele era agregador na época de streaming, né? Netflix que percebeu que, pô, era um negócio muito lucrativo. E na época o pessoal, pô, tinha séries com várias temporadas, muitos episódios pra assistir. Então, obviamente, que o pessoal assistia fazendo o quê? Binge watching, assistia maratonando. Claro, você tem um monte, sei lá, série de 100 episódios pra assistir. Tá lá a série toda, ou tipo, 5 temporadas e falta uma, sei lá, pra acabar. Entendeu? O pessoal vai maratonar. E aí a Netflix pensou, pô, cara, vamos fazer séries próprias e vamos lançar dessa forma a temporada de uma vez, pro pessoal assistir de uma vez, porque, como o pessoal já assiste as séries que estão aqui já dessa forma, imagino que séries novas também vão querer ver assim. Ok. Por um tempo, isso funcionou, tá? A Netflix foi quem acho que realmente introduziu isso do binge watching de uma forma mais popularizada, né? Porque pela forma de lançar as temporadas. Mas com o tempo, eles foram lançando muitas séries, principalmente a Netflix. Outros streamings foram tentando seguir esse modelo de binge watching, né? Por exemplo, Prime Video estava assim, né? Pelo que eu percebi. Não tô lembrando de outros, mas principalmente a Netflix e a Prime Video estavam dessa forma. E aí foi acumulando, né? Eu acho que foi cansando o público. Porque foi vindo mais série, mais streaming, a quantidade de conteúdo foi aumentando muito, e eu acho que tá causando fadiga no público. Tá ficando difícil de acompanhar. E se você não tem uma. Se você não tem uma Stranger Things ali, tipo, se for uma série ali mediana, comum, tem o hype no dia, tem o hype 2 dias depois, às vezes fica no top ali por uma semana, mas depois praticamente morre, né? Você esquece ali, é como se fosse um filme. Você viu o filme, comentou, deu. E tipo assim, por exemplo, tem séries e eles estão agora usando para cancelar séries, estão usando o índice de retenção, né, do público, né? Então, se uma série, muita gente começa a assistir a série, mas as pessoas não estão terminando a temporada, tem mais chance deles cancelarem a série. Isso aconteceu com o First Kill, inclusive, né? É o que eles falaram que aconteceu, né? Que eu lembro que tava ocupando no Twitter, né? A pessoa falando, pô, tem muita gente vendo a série, começando a série. Só que as pessoas não estavam terminando. Eu não assisti, mas o pessoal falava que era meio trash, né, de assistir, né, tal. E eu acho que as pessoas iam desistindo mesmo, porque... claro, modelo de binge watching, né? 8 episódios numa temporada. Ok. Lançaram de uma vez. As pessoas vão desistindo. Mesmo que seja só 8 episódios, né? Porque, pô, eu posso ver outra coisa aqui. Eu vou zapear aqui na Netflix e olhar, entendeu? Não gostei dessa série. E aí é aquela coisa. Só vai complicando porque as pessoas. Aí, tipo assim, aí você vê, por exemplo, uma HBO, como eles. Ou a Apple TV Plus. Eles. Até a Disney mais também. A Disney também tá fazendo isso. Eles estão lançando menos séries, estão lançando semanalmente para eles irem jogando aos poucos o conteúdo, porque eles sabem que eles estão preferindo fazer menos séries, mas prolongando a exibição da temporada. E é até bom mesmo para assinatura também, né? Eles conseguem reter a pessoa por mais tempo, né, assinando, né? Então eu acho uma estratégia mais inteligente de fazer semanalmente. E o que acho que o que acaba passando batido dessa história toda é tipo,
Você deu o exemplo de First Kill, eu não sabia dessa. Faz muito sentido, né? Se a Netflix tá usando esse esquema, enfim, todos os streams estão usando esse esquema, mas depende também muito do que estreia naquela semana, né? Porque se for uma semana que tem muita. Tem estreia na Netflix, que já tem bastante, então tem uma concorrência ali interna. Se de repente tiver alguma coisa grande no Apple TV Plus, que é conhecido por ter grandes nomes nas Uhum, séries, né? Em várias das séries. E as pessoas dão preferência, às vezes, pra ver uma claro. coisa de outro stream. É que nem televisão, né? Às vezes você muda de canal ali enquanto tá passando, mas você gravou uma coisa que tá ali. Você vai Uhum, assistir na internet no outro claro. dia. Então não significa exatamente que as pessoas não estão interessadas, mas assim, é difícil. A Netflix tem uma estratégia que acho que muda muito, né? Vai evoluindo a cada dia, que nem É. o algoritmo do Instagram, sei lá. O algoritmo do streaming. A gente nunca sabe quando tá, enfim, alta, Uhum, embaixo, a sim. gente não. É difícil, é complicado. A gente acha que os estúdios estão ganhando muito dinheiro, às vezes não estão, né? Que é o caso da Netflix, que a gente acha que tem bilhões, mas eles não têm, ainda tem dívida e tal. Mas é complicado demais. E falando nessa coisa Uhum. de hype aí, enfim, de manter uma audiência ou não, é o que a gente tava falando. As séries que mais tem hype, já vou falar logo de cara da minha experiência, que acho assim, tem muita série que tem hype, que é muito boa, mas acho que tem uns hypes aí que a gente pega às vezes que não vale a pena. Tipo, você termina de ver, você fala, pô, é isso aqui, a série. E às vezes você coloca a tua grade em risco ali, você tipo, para de ver tudo que você tá assistindo. Pega uma série que estreou na Netflix na sexta, fica sexta, sábado, domingo. E daí você fala, pô, é essa série que tá maior hype e tal. Eu nem Uhum. vou citar nomes aqui pra não ser cancelado e tal, mas assim, já teve várias séries que teve muito hype. Eu atrasei várias séries, porque final de semana, querendo ou não, é um tempo bom pra gente colocar Sim. em dia, enfim, assistir o que não conseguiu durante a semana. E daí você vai nesse hype Uhum. aí e às vezes você se ferra, porque você fala, pô, que série ruim, ou tipo, eu esperava mais e tal. Já aconteceu alguma coisa com. Você lembra de alguma. Se você quiser citar Ah, nome de série, pode. Eu não vou já. colocar meu nome no fogo aqui, mas pode. Olha, eu não vou falar o nome da série, Tom, mas é uma série que tá ganhando muitos Emmys que eu assisti maratonando e eu não consegui gostar da série. E eu tentei muito gostar da série. O pessoal fala muito bem, mas eu não Sei. consigo. Não engoli, entendeu? E aí eu desisti da série. É série da HBO, tá? Fica isso bem entendido. Então, assim, o que eu posso fazer? Às vezes o pessoal tá hypando, 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 mas às vezes não é do nosso gosto, entendeu? Às vezes você não se apega aos personagens ou não gosta da história. Eu nem vou falar. Eu não vou falar que foi Maldivas que eu assisti que eu fiquei decepcionado, tá? Eu não Ih, vou citar Mal- nomes, mas. Maldivas, nossa, essa daí eu não assisti, não. Nem tenho vontade também de assistir. Mas eu também. É da Netflix essa daí, né? Se não me engano. Sim, é da Netflix, original Netflix Brasil. Eu não. Netflix, eu nem. Eu confesso que é muito difícil começar a série na Netflix hoje em dia, viu? Eu já meio que, infelizmente, associei um pouco a uma qualidade um pouco. É uma qualidade não muito boa ou medo de cancelamento. Então, eu já tento começando, cara, as da Netflix, eu espero bastante aí, porque é complicado, viu? Complicado. Mas às vezes pode ser o hype também, né? Será que de repente esse hype todo, tem gente que gosta muito e fala que a série é muito boa, daí você vai lá e de repente tem uma experiência ruim, você fala, pô, não é tudo isso. E de repente, se você tivesse esperado 2 semanas, não ter, tipo, se baseado no comentário de ninguém e assistido ali, talvez a gente até gostava mais, eu acho. Acho que foi muito disso com Maldivas, que eu falei aqui, já acabei citando É. já que eu acho que teve um hype, assim, nossa, a produção nacional, tal, Uhum. e nossa, quando eu comecei a ver, foi bem na estreia, assim, acho que eu vi, porque a gente teve crítica no banco de séries, né, que a gente teve lá na coletiva e tal, a equipe tava na coletiva, e daí no dia que lançou eu assisti, e daí tava Legal. todo mundo falando, o Twitter só falava nisso e tal, e eu fui ver, mas não, sabe, quando não teve não funcionou pra mim. E eu fiquei pensando, será que se eu tivesse esperado um mês pra assistir depois que todo mundo já tivesse comentado o que tivesse pra comentar, teria dado certo? Tanto que agora meio que morreu os comentários, né? Não sei como é que tá os números e tal, mas os comentários meio que morreu, assim. E eu acho que, de repente, algumas semanas depois ajuda É. você, tipo, sabe, ter a sua própria opinião ali, não se basear muito no comentário de quem tá achando maravilhosa ou tá achando muito ruim.
É, eu gosto de ver assim, eu gosto de esperar, assim, quando eu tiver com vontade mesmo de ver a série, aí eu vou lá, paro e vejo. Porque, é claro, agora eu tô com menos tempo, mas mesmo antes disso, eu espero pra ver. Eu acho melhor, sabe? Não ficar na pressão de assistir na hora que todo mundo tá assistindo. Mas eu sei que às vezes é difícil Quando você estreia a conseguir temporada esse de. autocontrole, né? Quando estreia a Porque temporada de Grey's a gente Anatomy, quer quem que quer comentar. perder o começo da temporada? É. Tipo, é difícil, né? Não, eu vou ver hoje. Eu vou ver hoje, inclusive. Eu já tô com o episódio aí pra ver, entendeu? Então, assim, a gente quer. Tem umas séries que a gente quer acompanhar e tal, né? Pra já ter uma noção. E outras não, a gente espera. Essa eu tava pensando também com relação à maratona. Porque tem séries que tô começando agora, que dá pra acompanhar semanal, ou você vê uma temporada de uma vez, como, por exemplo, séries de Netflix. Mas também a gente tem umas séries que, pô, tem várias temporadas já. E você quer maratonar, você quer ver, ficar em dia, ou terminar, né, de ver uma série finalizada. E aí, como organizar isso, então? Porque não é fácil, né? Não, não é. Tem que ter tempo, tem que ter uma organizaçãozinha na cabeça. E para Pois é, não é fácil. só relembrar, a gente estava falando aí sobre o banco de séries, o BDS tem a opção de maratona. Você só vai lá na página da série que você quer fazer uma É. maratona, tem um botão lá, você pode colocar iniciar maratona, e daí vai ficar lá na tua grade, você vai ver na parte de Uhum. cima, fica ali, enfim, fica Sim. identificado, né, que você consegue fazer uma maratona. Eu tô com 3 maratonas É. agora ativas. Eu não lembro quando eu comecei. Eu acho que eu comecei a maratona de All American no começo do ano. E de Cold Case eu acho que eu comecei no ano Meu passado Deus, e não Tom. terminei ainda. Então não significa que a tua maratona Olha, vai ter sucesso não na vai ser- maratona. Ia falar que vai ser successful. Não significa, mas enfim. não é. E assim, por exemplo, Tom, se você quiser olhar quanto tempo você está fazendo essa maratona, tem na página, né, do perfil, nosso perfil no banco de séries, tem um botão histórico de maratonas, tá? Que dá para você ver todas as maratonas que você já fez, né? Fala quando você começou, quando terminou, quantos episódios, a média por dia também. E dá para ver, claro, as maratonas em andamento, né? Aí você não vai ter final, porque ainda não, teoricamente, não acabou a maratona. Mas eu acho uma estatística bem legal de acompanhar, né? E, nossa, tem muita maratona aqui. Eu usei muito esse recurso de maratona. Normalmente eu uso para séries que tem muitos episódios para ver, ou finalizadas. Assim. Eu não gosto, para série curta eu não vou fazer, ou que tem pouco episódio, não uso maratona, né? Mas, tipo, séries assim, longuíssimas, eu adoro usar. E, tipo, agora, quantos episódios você vê por dia, Marcelo? Aí depende. Eu tenho um pouco de toque, sei lá, que eu não gosto de ver menos de um por dia, né? Se possível, quando eu vou fazer uma maratona, né? Mas para isso você precisa ter tempo, né? Para fazer, né? E tal. Mas, tipo assim, às vezes eu lembro que eu fiz uma loucura no passado. Acho que eu até falei já aqui no podcast, né? Que eu tava maratonando CSI. E eu maratonei as 3 CSI que tinha, né? As principais, né? Que era Las Vegas, a Miami e a Nova York. E, tipo, eu tentava me organizar de fazer média um por dia pra assistir, entendeu? Aí eu usava o banco de séries, eu ficava olhando no banco de séries que eles tinham o controle da média de episódio por dia pra ver. Mas eu também tinha uma planilhazinha pra ver quantos episódios, qual era o episódio do dia, digamos assim, né? Aí, nesse caso eu criei uma planilha pra me controlar também, porque era muito episódio pra assistir, e tinha uma época que eu tava vendo 3 séries ao mesmo tempo, né? Então foi difícil, viu? Mas eu organizei e eu tô olhando aqui, minha média ficou assim, mais ou menos um por dia. Ficou um pouquinho a mais de um por dia. Eu já tive várias Uhum. experiências boas também com um por dia, se é que ajuda quem tá escutando. E só pra colocar um contexto, uma das melhores séries que eu já vi, na verdade, assim, as melhores séries que eu já vi, a maioria foram em maratonas, tipo The Leftovers, Soprano, The Sim. Affair, The Americans.
Ah, The Newsroom, muita série HBO eu vejo de maratona. E só falar pra quem não, enfim, pra quem quer de repente melhorar a maratona, eu só compartilhar a minha experiência. Eu geralmente vejo série HBO de maratona, que são episódios de 1 hora, ou comédia, que é 20 e poucos minutos ali. E as séries da HBO, Tá. eu achei vendo um por Uhum. dia, dá pra você digerir bem o que acontece, dá pra você entender legal, você, assim, realmente se envolve com a série ali. E eu vejo, assim, domingo a domingo. Eu não faço segunda a Uhum. sexta, não dou. Eu vejo um por dia ali, tranquilo, e eu geralmente coloco uma disciplina. Falar, ó, eu vou todo dia, eu vou separar esse espaço aqui. Pode ser no mesmo horário? Pode. Pode ser também no final de semana, horários diferentes, ou durante a semana, na hora que você tem tempo. Também funciona. Mas eu acho que funciona muito bem você É. colocar pelo menos um por dia, como você falou. As Uhum. séries de comédia eu coloco 2 ou 3, assim. Mas qualquer série, tanto de comédia quanto de drama, colocar muitos, pelo menos na minha maratona, ficava meio assim, você consumia a série, mas você, tipo assim, Uhum. não mastigava direito ali, não sentia o sabor, não se envolvia muito. Então, eu acho que maratona é muito essa coisa de ter o tempo certo, assim, para você lembrar dos episódios depois, pra você se envolver com a história. Porque às vezes você Uhum. vê muitos por dia naquela pressa e você não consegue, sabe, sentir mesmo aonde a série quer chegar. Enfim, se vão ver. E fazer uma coisa memorável também, né? Que nem Sopranos eu vi uma por dia. Então isso, Uhum. assim, até hoje eu lembro dos É. episódios, vi tranquilo, ali, sem pressa, né? Mas às vezes você colocar muita coisa acaba sendo, enfim, a maratona não é tão boa. Mas como você falou das Uhum. tuas experiências aí do É. CSI, é, acho que também não tem limite, né? É muito. Quantos episódios de CSI tem no total aí dessas três aí? Nossa. Oh, essa é uma boa pergunta, porque, por exemplo, a primeira, a principal é 337 episódios. Miami, 232. Nova York, 197. Pô, dá uns 700, 800 É muito. episódios? Eu lembro que eu assisti. Nossa, é muita coisa. É muita coisa. Eu fui louca de fazer essa maratona. Quando eu assisti Jane the Virgin, teve 100 episódios. E assim, é muito também. Mas eu só fui. É muita coisa, mas assim, É, e foi um por dia. Em é três muita meses ali, quase quatro coisa. meses, eu consegui ver tudo. Então, vale a pena. Dá, vale a pena sim. E comédia, normalmente, realmente, como você falou, dá pra ver mais série, mais episódio, né? Mas assim, às vezes realmente é melhor você. Às vezes puxa um pouco o freio pra ver mais devagar. Eu lembro que Friends, por exemplo, eu vi devagar. Eu maratonei devagar. Né? Minha média não tá tão boa assim. Mas, tipo assim, eu via quando eu tava com muita vontade de ver. Então os episódios ficaram bem marcados na minha cabeça, sabe? Tem muitos momentos que eu lembro bem, assim, que às vezes eu vejo um GIF, eu vejo um videozinho. Aí eu lembro desse episódio. Ah, eu vi esse episódio aqui. Porque fica bem marcado na cabeça. Também pode ser porque Friends é boa, uma boa série, né? Mas ficou marcado. E eu fui vendo devagarzinho, assim, que eu achei melhor. Teve série que eu vi meio. Tem série que eu vejo maratonando meio assim, vou acabar isso aqui logo e pronto, né? Por exemplo, Yu-Gi-Oh! Eu sofri vendo isso, meu Deus, é muito ruim. Desculpa, gente, quem gosta, mas eu não gostei do anime, não. Eu gostava dos cardzinhos lá, mas eu fui ver, tipo, recentemente, digamos assim, e eu não gostei, não. Era meio maçante, assim, de assistir. Aí eu ficava meio vendo assim, tô prestando atenção. Eu assisti dublado, né? E às vezes eu não tô fim de ler a legenda, né? E aí foi, mas, nossa, foi difícil. Tem série que demora mesmo pra pegar o ritmo, mas eu acho que tem outra coisa que ajuda, que eu comentar aqui, é de ver com alguém. Tipo assim, você tem um amigo ali que vocês dois estão querendo ver uma série X. Daí você Uhum. marca e fala, vamos ver todo dia. E às vezes nem Sim. precisa estar junto fisicamente, né? Vocês estão Uhum. assistindo no mesmo horário. Sim. Eu já fiz isso muitas e muitas vezes. Inclusive, eu assisti É, Girls junto com a Grazi lá do Fórum do Banco de Séries. também. Eu tô lá no Banco de Séries faz muito tempo envolvido com o pessoal e com os grupos e tal. Mas eu já assistia com É. ela todo dia. A gente falava, vamos ver, vamos. E daí a gente comentava ali, ficava junto. Então dá Uhum. pra interagir de alguma forma. E dá uma motivação a mais, porque você sabe que tem mais alguém assistindo. De repente, se tiver um episódio meio ruim ali no comecinho da série,
você tem uma motivação porque tem outra pessoa assistindo. E Uhum. você tinha comentado comigo que você tava vendo também com outra pessoa, né? Sim. Então, por exemplo, CSI foi com a Grazi. Ela que a gente meio que se incentivou de começar. Eu não sei se a Grazi terminou, eu não perguntei pra ela. Porque teve uma hora que eu tava seguindo o calendário e ela não conseguiu. Mas me ajudou muito ter o impulso de assistir todas as CSI, entendeu? Porque senão eu nem teria começado. Survivor, um amigo meu me incentivou a começar a assistir. Eu comecei a assistir, pá, 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 foi assim. E eu fiz muitas maratonas de séries, incentivadas com grupos do banco de séries e tal, que a gente fez assim, vamos começar a maratona dessa série aqui, tentava fazer um calendário. Eu não seguia religiosamente o calendário, né? Porque às vezes é difícil, mas foi um guia, um norte para assistir. E algumas séries semanais, às vezes, algumas séries eu confesso que eu só continuei assistindo por causa que tinha alguém para comentar com. Por exemplo, The Flash, eu tenho um grupinho com dois amigos que a gente marca de assistir na mesma hora para a gente se incentivar a continuar a série. E graças a Deus está acabando. Porque senão a gente tinha desistido. E aí é engraçado que a gente comenta, né? Ah, achei esse ridículo aqui. Aí a gente zoa. A série é muito engraçado. Aí é uma forma de se incentivar, sabe? Ter alguém para comentar. É bem melhor, assim. Eu concordo totalmente. Acho que sempre tem um apoio melhor. No Telegram também tinha umas maratonas aí. Schitt's Creek eu assisti num grupo de maratona. A gente via, o grupo todo via ali Olha, no dia, era um por legal. dia. E a gente via todo mundo junto naquele dia. E daí comentava Uhum. depois ali, cada um assistia na tua hora, na rotina. Então, eu acho que é uma boa opção de maratona também ver em grupo, assim. Em grupo ou em dupla, sei lá. Beleza. Ah, outra coisa, seguindo aqui a nossa pauta, eu acho que tem uma coisa que muito provavelmente não sou só eu, acho que tem muita gente que meio que coloca aquela coisa, tipo assim, pra eu ver essa série e tal, eu vou terminar tudo que eu tô fazendo, eu vou, sei lá, ter aquele ambiente perfeito pra ver a série. E daí às vezes você não consegue ter isso aí, daí fica para outro dia, fica para Uhum. outro dia, fica para outro dia. Sim. Então, onde e quando é o melhor tempo pra ver série? Ih, boa Pra pergunta, você, né? Marcela, eu falo os meus depois. Você já fala os teus aí das tuas dicas, aí Hum. faz o teu nome aí. Então, né? Assim, hoje em dia, eu confesso que eu estou fazendo isso de esperar. Deixa eu estar tranquila, só quero ver na televisão, então, né? Mas eu passo do HDMI para televisão, ou eu assisto na televisão, né? Que eu tenho o streaming ali. Atualmente eu estou fazendo mais assim, e obviamente eu estou vendo muito menos séries. Mas nossa, eu já assisti no celular, em trabalho, no metrô. Já assisti no ônibus também. Às vezes, tô com um espacinho de tempo no almoço, eu já assisti no celular, entendeu? Já fiz isso. Às vezes, ou tava trabalhando de casa, eu assisti no computador no intervalo, sabe? Eu já fiz várias coisas. Assim, às vezes até se era uma série que não precisava prestar muita atenção, eu já tava fazendo coisa em casa mesmo e realmente tava lá assistindo, né? Usando o fone e ficava escutando o que a pessoa falava. Eu já fiz várias formas já, entendeu? Porque às vezes tem série que dá pra você fazer isso, de você não ficar, você tá ou você é uma série com um episódio curtinho, então dá pra você encaixar no intervalo, ou é uma série que você é tipo um procedural que dá pra você não ficar prestando tanta atenção assim o tempo todo, né? CSI, por exemplo, às vezes eu fazia isso. Então, assim, eu acho que tem vários métodos. Eu penso que quando é uma série que você precisa prestar atenção, aí tá, é melhor você assistir quando estiver mais calmo, né, o seu dia. Mas se é alguma série que dá pra. É um conteúdo assim que é mais tranquilo de assistir, você não tá querendo prestar muita atenção, dá pra você fazer em momentos mais assim. Que você não necessariamente esteja só assistindo a série, entendeu? Eu, por exemplo, tô aqui assistindo série e fazendo um podcast aqui. Não prestei atenção em nada que você falou, tava assistindo Que outra série isso? aqui. E. Que absurdo, Não, brincadeira. não, tô brincando. Eu não tô vendo série agora, não, mas eu concordo 100% com o que você falou aí dessas coisas de tempo, de colocar.
usar cada tempinho que você tem. Eu atualmente tô vendo muita série no ônibus e no trem. Uhum. Pô, importante. E se você tem, se você pode ter um fone ali que cancela os ruídos ali, acho legal Uhum. também. Muda muito a experiência para quem tá vendo no celular e tal. Eu vejo também muito reality quando eu tô, tipo, arrumando o quarto aqui, sei lá, Sim. enfim, lavando a louça. Coloca ali o celular do lado, põe o fone de ouvido e vê. Eu acho que, não, sinceramente, não tem limite, dependendo do grau de atenção que você tem que dar, né? É. Reality acho que é muito mais fácil. É. Eu gosto de, tipo, Dancing with the Stars, que eu gosto de assistir. Você Olha. não precisa prestar atenção em Não. tudo. Eu olho ali, quando eles estão dançando, os comentários dos juízes Sim, ali, tô lavando uma louça, tô passando pano no é de chão, boa. tô fazendo É de qualquer boa. coisa. Então dá, é possível. E É. antes da gente começar o podcast, a gente pesquisou que a maioria dos streamings aí tem a opção de fazer download também se você quer levar a série com você. Uhum. Você não consegue usar o Wi-Fi ou, Uhum. enfim, por qualquer motivo, a Netflix dá, o Disney Plus dá, o Star Plus tem a opção, o HBO Max, o Prime Video, o Apple TV Plus. Então, os principais streams têm a opção. Lembre de antes de sair de casa, baixar e Uhum. colocar. Eu até falei pra Marcela que às vezes quando eu viajo, assim, uma viagem mais longa, tem que pegar avião. Eu Sim. sempre preparo meu celular com série antes de sair, porque eu não pago o Wi-Fi do avião e tal. Mas ajuda muito que você coloca ali. Tem até eu vi na internet, tem uns hacks ali, como você colocar o celular ali na poltrona e tal. Coloca um zip lock ali, uma coisa ali. Enfim, cada um escolhe o jeito melhor. Mas ajuda muito, tipo assim, principalmente viagem de avião demora tanto, assim, você fica esperando no aeroporto, Uhum. pega o avião. E, enfim, é um tempo ali que você, em vez de ser perdido, você pode, tipo, assistir. Eu lembro que eu assisti Uhum. He-Man, aquela nova animação, né? O Masters of Universe Revelations, Caramba, pegando um avião. Foi baixou. ali, vi tudo Bom. de uma vez Olha. só ali. E ali você viaja ao mesmo tempo, já consegue fazer uma coisa, então ajuda muito, assim. Te ajuda demais Ajuda. mesmo. Inclusive, eu lembrei agora que eu já assisti série na academia, tá? Tipo, eu tava na esteira e eu tava com fone, com o celularzinho. Eu já fiz isso já. Porque dá pra fazer. Inclusive, é engraçado, porque é até um momento que eu consigo prestar mais atenção, dependendo, tá? Da situação, eu consigo prestar mais atenção. Às vezes, assim, claro que eu não vou ficar olhando o tempo todo pra tela, mas dá pra escutar bem, entendeu? Fica focado, eu recomendo, viu? Não, eu já assisti muito All American na esteira da academia, mas assim, puxar peso, dá pra ver série também? Você já fez isso? Aí não dá não, cara. Aí eu tenho que ouvir Não, música. não dá, né? Aí é difícil. Tem que ser na esteira, é bicicleta aquela, né, que é mais tranquila, assim, sem ser spinning, aí dá pra fazer. Mas realmente puxando peso fica um pouco complicado, né? Então dá. Acho que a esteira, a bicicleta ali, acho que é mais o limite. Mas eu já vi É. muita série também nesse esquema já. Você me lembrou. All American, Uhum. aquela série do Jim Carrey, do Showtime também. Eu assistia também na academia. E várias lembranças já. Seriador na academia também faz o É nome. isso. Ah, Mas e exercitando. Não, com certeza. E tem, como a gente falou, tem muita série que você não precisa se concentrar muito, então dá pra assistir em qualquer lugar. E é legal também quando você tá no. Outra coisa do banco de séries, quando você tá com a tua lista ali, você dá uma olhada no que tem. Você fala, essa Uhum. aqui dá pra eu ver agora. Eu sempre tô. Na verdade, eu deixo a minha página do banco de séries aberta no celular. E daí, tipo assim, se eu tô com tempo, eu deixo, eu só puxo ali, que já tá aberto ali, vejo o que que tem e vou seguir naquela ordem. Daí, de repente, Uhum. se eu tô no trem, dá pra assistir uma série que dá pra concentrar um pouco melhor, no ônibus. Ou a série que o reality ali, eu já deixo pra hora mais tarde, quando eu vou estar, sei lá, na academia, ou vou estar fazendo, arrumando, tipo, dobrando roupa, enfim, qualquer coisa. Mas dá pra melhorar muito a atividade serialística com um banco de séries também, com esses recursos que a gente tá Claro, falando, né? com certeza. É uma forma de organizar pra gente que ajuda bastante. E para a gente terminar esse manual de sobrevivência, eu acho que tem uma coisa inevitável que muita gente não gosta de fazer. Eu tenho uma dificuldade tremenda de fazer, que é abandonar a série. Aquela série que você, Uhum. sabe, tá ali, não larga Exato. o osso, a série não evolui. Você acabou de falar do The Flash aí, né? Eu não vejo, mas eu já vi tanta É, reclamação que eu meio que já, eu meio que já é. lhe vesti a camisa também de que já deu a hora de acabar e tal. É,
eu tenho também as minhas, tipo Survivor, né, que tá aí na temporada 43, que eu já, assim, eu gostaria Já. muito que acabasse, mas parece que não vai, enfim. Mas aí você fica naquela, mas a uma hora tem que abandonar. E eu não lembro a É, última série que eu abandonei. Eu tenho até que constar meu banco de séries aqui pra ver. tem. Mas você Chique. lembra a tua que você abandonou recentemente? Alguma que você abandonou e que Ai. foi com Deus? Porque é tanta série que eu vi, cara. Eu tava dando uma olhadinha, mas tipo assim. Eu acho que eu abandonei Dynasty. Foi a Dynasty. Eu tava olhando aqui, né, que eu tava vendo umas séries que eu. Algumas séries eu comecei um episódio e depois desisti, né? Mas assim, de série que eu já vi uma quantidade razoável de episódios, eu desisti de Dynasty e de Billions. Dynasty, porque eu percebi que eu tava sem saco de maratonar, sei lá, 80 episódios ou 60 episódios que faltavam. Eu tinha, na verdade, parado de ver faz muito tempo, só que meio que eu tava querendo voltar a ver, e aí, sei lá, uma hora. Antes de cancelar, inclusive, né? Aí eu pensei, ah, não, não vou não. Aí desisti, dropei da grade. E Billions, por causa que eu também acabei me enrolando de ver, né? Foi realmente uma coisa que eu fui postergando, de continuar. E aí teve uma mudança de elenco. E aí, com essa mudança de elenco, eu falei, cara, não, não vou, nem vou continuar, porque não é interessante pra mim. Se esse personagem saiu, não vale a pena pra mim, entendeu? Eu sei que a série vai continuar sem esse personagem. Então, essas duas séries aí que eu desisti. Agora eu acho que eu tô mais desapegando mais de série. E às vezes eu não começo uma série porque eu espero ver como é que vai se desenvolver. Às vezes eu tinha botado alguma série na minha lista, em algum dos streams para assistir, e aí depois a série é cancelada, ou fica muito ruim, aí eu percebi que foi até bom eu não ter começado, né? Mas, estamos falando de abandonar, já abandonei séries, teve séries antigas também que eu já abandonei, tipo Vampire Diaries, por exemplo, eu vi 3 temporadas e desisti, e nunca mais voltei. Mas às vezes teve série que eu tinha abandonado e eu acabei vendo até o final depois maratonando e eu vi que realmente era melhor ter desistido, não ter continuado. Como, por exemplo, Once Upon a Time. Que, nossa senhora, horrível. A série foi cada vez pior, pelo amor de Deus, entendeu? Então, eu acho importante desapegar, sabe? É importante. Importantíssimo. Eu tava olhando também, tem muita coisa que. Enfim, parece que a gente meio que faz uma previsão, assim, né? De. Tipo assim, essa série vai dar ruim aqui. E na verdade eu É. tô vendo a minha lista de abandonadas e tem muitas séries que eu gostaria até de voltar, mas que, pelo menos no momento em que eu abandonei, tirei da grade, foi necessário. Porque, tipo assim, ou você tira alguma coisa, ou você fica ali. E tem momentos também que a gente, seriador, a gente tem momentos em que, pelo menos eu tenho, né? Que eu não quero ver nada. Tipo assim, eu Uhum. olho pra minha grade do banco de séries e eu falo, eu vou desistir, nunca vou conseguir ver isso aqui, tenho 50 mil episódios atrasados, deixa quieto. Uhum. Daí quando você supera, você volta, você fala, não, deixa eu analisar aqui e colocar uma coisa em dia. Aconteceu comigo, acho que faz uns 2 meses aí, eu fiquei acho que 1, 2 semanas sem ver nada, Nossa. assim, zero mesmo, que eu falei, tá tudo atrasado, eu não sei o que colocar como prioridade, mas aí parei pra pensar, revi essas coisas que a gente tá falando aqui, e até um dos motivos que a gente tá fazendo o podcast, que eu sei que muita gente que também tá escutando deve ter esse tipo de problema, mas acho que sempre tem uma solução. A gente não pode esquecer que o intuito de ver série é Sim. diversão, tem gente que eu uso muito pra descansar e ficar entretido ali e tal. Mas acho que às vezes a gente leva tão a sério essa coisa de ver as séries e de colocar em dia, que acaba ficando É, mecânico, né? E não é essa a intenção. A intenção é a gente se exato. divertir, apreciar ali. Então é interessante você, tipo, colocar em perspectiva essas coisas e falar, isso vale meu tempo. Ou, tipo, isso não vale. O que que eu vou fazer? E hoje em dia tem muito nome de série, tem muitas produções novas que de repente só querem ocupar tempo e acho que fica ao nosso cargo decidir o que que é melhor de assistir, né? Então acho que esse episódio é mais para dar dicas de falar, ó, escolham coisas que realmente valem a pena do tempo de vocês, né? Eu sei que também muita gente é muito ocupada, enfim, tem gente que trabalha horários ali,
sei lá, trabalhando à noite, eu trabalho o dia todo e chego em casa muito tarde da noite, enfim, cada um tem uma realidade diferente. Mas eu acho que o que importa no geral é você escolher séries que você ame e continue assistindo elas por gostar mesmo, não por obrigação, né? Exatamente. Porque é o importante é a gente se divertir vendo as séries, né? E eu mesma tive esse problema que eu tava vendo muita série e eu tava muito no automático. Eu pensei, poxa, eu tô vendo aqui as séries correndo, tentando, né, ficar em dia. Eu tô correndo pra ficar em dia com a série e não apreciando a série. E aí fica complicado, né? Fica difícil de você gostar, ou de apreciar a série, a história de uma forma que seria a ideal, né? Então, agora pega leve, porque a gente tem que ver as histórias que são interessantes pra gente. Isso, desapegar é necessário demais. E considerações finais, então, Marcela, alguma dica aí que a gente deixou passar, alguma coisa a mais que você usa aí para tua vida de seriador, que é uma coisa que você fala, não, quero compartilhar, todo mundo, se todo mundo fizer, vai, enfim, sei lá, alguma coisa que possa ajudar alguém que tá ouvindo e tal, que tá com a grade meio empacada. Olha, assim, acho que não sei se a gente falou disso, mas eu acho que também às vezes, tem gente que segue o critério de, olha, vou ver o que tem menos, a série que tem menos episódios faltando. Mas eu acho também que o que eu faria é, às vezes, eu tenho aqui eu tô na página do banco de séries, eu tenho uma lista de séries aqui atrasadas. Às vezes a pessoa tem séries na geladeira que ela quer ver. Às vezes ela tem séries finalizadas que pode estar faltando alguns episódios ou que é a série toda para ver. Eu, que uma coisa que eu faço às vezes é, eu olho as séries que tem ali, né, que eu quero ver de alguma forma, e vou olhando, cara, qual série que eu quero muito ver agora? Às vezes eu olho numa listinha e escolho. Às vezes não é a série que tem menos episódios faltando, mas eu vejo a série que eu vejo, cara, eu lembro, olha a lista de novo e me lembro que eu queria ver essa série. Porque às vezes acontece isso, né? E aí eu falei, tô afim de ver essa série aqui. Eu lembrei agora que ela tá aqui na minha listinha. Vou ver. E aí eu faço isso às vezes, entendeu? Porque às vezes, assim, é uma forma de falar assim, pô, agora eu tô com vontade de ver essa série em específico. Às vezes é o mood, a vibe que você tá naquele momento. Você tá com o mood de ver uma comédia, entendeu? Ah, eu quero ver uma comédia agora. Aí eu vejo aqui, tem uma listinha aqui. Ah, gostei, essa comédia aqui eu acho que vai ser legal de ver agora. Às vezes você tá no mood de ver um reality, né? Sem compromisso. Aí vê o reality. Ou você tá querendo ver uma série de drama, aí você procura lá e vê, essa série de drama aqui, legal, Uhum. posso talvez assistir agora. Normalmente eu faço isso, porque às vezes é também a vibe do que você quer assistir na hora, né? Às vezes você não tá com vontade de assistir episódio longo, entendeu? Então, tem isso. E eu queria também deixar uma consideração final aqui, que meio que puxa a sardinha aí do banco de séries, mas que eu acho que ajuda bastante, que eu acho que todo mundo tem um gosto diferente, a gente tem os nossos estilos favoritos de série, nossos gêneros favoritos de série, mas fora as notícias que a gente tem lá no canal e tal, no banco de séries também a gente está escrevendo muito críticas e, enfim, piloto comentado. A gente tem escrito bastante, assim. Eu escrevo, eu sei que o Pedro escreve. Não sei se você já escreveu também, Marcelo, mas eu sei que muita gente da equipe já colaborou escrevendo. E a gente, inclusive, está tendo muito acesso às séries antes de estrear, né? A última que eu escrevi foi Eleita, que estreou na última sexta. Né, eu já tinha visto a temporada antes mesmo de escrever, então acho que a minha dica seria: vá com séries do teu gênero, séries que você escolhe, teu gênero favorito, né? Se é comédia, se é drama, enfim. E se você já tem interesse na série, acho que é legal adicionar na grade já. E caso você queira ver uma outra opinião ali para saber se de repente colocar como Uhum. prioridade e tal, os textos do banco de série também ajudam bastante. Você dá uma lida, para saber mais ou menos alguém que já assistiu. O pessoal do banco de séries é bem nerd de séries, para falar a verdade. Então a gente já tem ali. A gente tem o nosso pessoal que escreve sobre Marvel, escreve sobre, enfim, sobre qualquer coisa, qualquer universo, qualquer fandom. Eu tenho tendência a escrever sobre séries diferentes, séries com pessoas de cor ali, enfim. Cada um tem a sua praia. Então acho que é legal, a gente tem uma equipe grande que consegue cobrir ali a maioria
das séries que estreiam, então acho que é legal. Dá uma olhada, dá uma lida. Acho que é sempre bom para clarear as ideias, de repente colocar como prioridade para o final de semana, deixar para depois, enfim. Ah, e também, fora as nossas dicas, a gente teve aqui, na verdade, essa semana a gente tem uma participação remota, mas é de alguns dos membros aqui da equipe do Banco de Séries, que eles também vão falar pra gente como que eles conseguem organizar a vida de seriador, enfim, como que conseguem conciliar essas coisas. E solta o play aí. Oi, gente, aqui é Eric do BDS, tudo bem? Eu quero participar um pouco desse podcast, dando a minha opinião sobre esses assuntos que Marcela e Tom comentaram hoje, para falar sobre como eu organizo minha grade, né? Assim, minha grade é uma bagunça, tem muito mais coisas do que eu consigo assistir, a verdade é essa. Só que aí quando tem, por exemplo, séries que eu quero muito ver, mas não estão disponíveis no Brasil e eu tô com preguiça de assistir por outros meios, sem ser no VPN, eu coloco ela numa lista que tem... Eu criei uma lista no banco de séries, né? Que tipo, não tem no Brasil. Acho que esse é o nome da lista. E jogo ela pra lá, porque é assim e tiro ela da minha grade, porque aí ela não fica acumulando lá, não fica dando episódio atrasado. E aí quando eu quero ver, eu vejo. No mais, quando eu tento assistir regularmente, eu uso muito a opção do novo calendário, que de novo não tem nada, né? Mas eu uso lá o do calendário, porque meu toque me faz querer ver tudo na ordem que foi exibido. Então eu vejo por dia da semana, assim, por exemplo, hoje é domingo, eu tô gravando esse áudio aqui no domingo, né? Mas tem série atrasada que o episódio saiu na quinta-feira, acho que eu consegui atualizar até quarta-feira. Então hoje eu passei quase o dia vendo, no tempo livre, vendo os episódios que saíram da quarta para quinta-feira. E aí vejo os episódios que saíram nessa quinta-feira. E vou fazendo isso até tentar conciliar o dia, de fato, com o dia que saiu a série, o dia de hoje. Tentar conciliar o dia de hoje. Esse é o meu método de tentar deixar a grade em dia. A bronca é justamente quando, por exemplo, na semana a Netflix lança 2 séries, ou a Netflix lança uma série com todos os episódios de uma vez e a outro streaming, sei lá, Star Plus lança outra série com todos os episódios de uma vez. E aí fica tipo 20 episódios num dia pra eu ver. Obviamente eu não consigo. Aí geralmente quando acontece essas coisas é que isso atrasa bastante a minha grade. Mas o método como eu tento organizar a minha grade é esse, assim, boto tudo lá na grade normal. Séries que ainda vão estrear, eu boto também já na grade, que é pra tentar ver o que vai acontecer, pra ficar ligado quando sair já o episódio e eu não perder, né? Esse é meu método de tentar manter em dia. Antes eu tinha, e é outra coisa, é um toque meu, antes eu tinha a ideia, meu plano, assim, pra conseguir ficar certinho, era ver pelo menos 5 episódios por dia. Nem sempre isso é possível. Tem dia que eu não consigo ver isso, mas tem dia que eu consigo ver o dobro disso, 10 episódios por dia. Aí assim eu vou tentando equilibrar, né? O que me quebra, como eu falei, é quando saem muitas séries com todos os episódios com temporadas completas já num dia só. Isso é o que me quebra. E no quesito maratona, eu não costumo maratonar muito, porque como meus dias são... Não tenho exatamente um calendário muito bem organizado, então maratonas eu nunca consigo manter sempre a mesma frequência. Então, geralmente, por exemplo, um grupo de Telegram que eu faço parte, né, o LOP, a gente fazia uma maratona e era tipo um episódio por dia durante o dia útil. Nos fins de semana, a gente tirava para atualizar os episódios que tivessem atrasados durante essa semana. E funcionou bastante para mim, assim, né? Foi nesse estilo que eu acabei vendo Breaking Bad, que eu acabei vendo Hannibal, eu vi Banshee, terminei Banshee também, assim, nesse estilo de maratona, um episódio por dia útil e o fim de semana para tentar atualizar. A bronca é que às vezes isso demora, por exemplo, uma série até mais curta de 50 episódios demora bastante, por exemplo, para terminar, né? Mas aí quando eu posso adiantar, eu adianto. Quando não, vai assim. Mas, por exemplo, às vezes uma comédia curta, uma comédia, nem necessariamente uma comédia curta, né? Mas uma comédia que eu queira maratonar, aí eu vejo mais de um episódio por dia, né? Aquela comédia antes de dormir, você assiste uns 2, 3 episódios. Aí esse aí dá para maratonar de forma mais fácil, mais prática. Mas é isto, espero ter contribuído. E vejo vocês na próxima. Até mais, gente. Tchau, tchau. Oi, pessoal, tudo bom? Aqui quem fala é o Brups e hoje eu vou explicar mais ou menos como eu arrumo a minha grade e faço as minhas maratonas e tudo mais. Primeiro pedir desculpa pela minha voz, que eu tô um pouco gripado. Eu comecei a ver série lá em 2008, né? E desde então vejo bastante coisa. E acho que sem o BDS hoje eu não conseguiria me organizar.
né? Porque ele mostra as séries que tem, o que tem no dia seguinte, o que tem pra ver, etc. Então eu organizo de uma forma bem metódica, assim. Só deixo mesmo na grade o que eu assisto, não que eu assisti já alguns episódios, eu larguei e tudo mais. Eu tento manter ela em dia mais no fim de semana mesmo. Então, fim de semana aí vão uns 20, 30 episódios no fim de semana. Nos dias da semana eu consigo ver uns 2 ou 3 assim e acabo dormindo. E organização de maratona, eu não faço muita maratona marcando no BDS, assim, é mais marcar o que tem de binge na Netflix, né? Então é mais as maratonas das séries da Netflix. É isso, pessoal. Eu gosto bastante assim do BDS. Eu acho que a gente pode se organizar ali, se comunicar com as pessoas, conversar, debater os episódios e ter um lugar para criar uma comunidade. Tá bom? Um beijo a todos, até mais. Oi, pessoal. E aí, tudo bem com vocês? Espero que estejam todos bem, que tenham aproveitado um ótimo feriado. Mas também quero dar meus 2 centavos de contribuição acerca dessas questões da vida de seriador. Primeiramente, como é que eu organizo minha grade? Eu não organizo, né? Nós partimos do princípio de que nós queremos ser organizados, mas nós não conseguimos ser organizados. Tem um monte de séries que, ó, com episódio hoje, quando eu estou gravando, tem 2. Uma com o episódio atrasado, né? Eita, não, mas essa foi que eu esqueci de dar a nota, então já está vista. Essa eu realmente já vi. Mas, deixa eu ver, com episódios bem atrasados, tem 33 séries, atrasadíssimas 20 e só com maratona 22. Fora as que estão lá nas abas das séries finalizadas, que tem um monte de série que ainda já foram finalizadas, mas que eu ainda não visualizei. Então, assim, não tem, infelizmente, eu não consigo colocar em organização, por mais que eu seja muito metódico e tente ao máximo ser organizado nas demais coisas da minha vida. Mas aqui, infelizmente, eu não consigo, porque eu não tenho tanto tempo para ir matando essas séries, assistindo aos pouquinhos e tal, para ir diminuindo essa grade. Infelizmente, não tenho essa possibilidade. Antes, quando eu tinha mais tempo, eu caía naquilo que Tom falou, sobre, às vezes a gente não está conseguindo olhar para a grade e não quer assistir nada do que está ali. Agora eu não tenho mais tempo para estar colocando em dia essas séries. Às vezes eu até vejo uma ou outra. Pronto, por exemplo, nessas de bem atrasadas, tem uma série que faltam 3 episódios para eu finalizar a temporada. Poderia assisti-la para finalizar logo, mas não tenho tempo. Eu, infelizmente, não tenho tempo para estar finalizando isso. Mas é assim, eu, infelizmente, não consigo colocar a organização na minha grade. Às vezes vou por preferência mesmo. Às vezes, por exemplo, não tem episódio hoje, não tem nenhum atrasado de leve. O que eu faço? Vou, olho lá o que é que tá muito atrasada, que me dá vontade, e dou play. E aí, eu tenho algumas séries, obviamente, que eu assisto de acordo com o lançamento. Eu prefiro assistir série com lançamento semanal. Não sou muito adepto, não gosto muito de séries com lançamento para maratonar, como a Netflix faz. Até que algumas eu assisto, obviamente, mas às vezes eu demoro para fazer a maratona por falta de tempo mesmo. Mas toda semana, por exemplo, séries como atualmente estão saindo, Endor, She-Hulk, House of the Dragon e Os Anéis de Poder, eu estou acompanhando semanalmente. Então, essas eu consigo, sabe? Assim, pelo menos essas, algumas eu tento priorizar para assistir, sabe? São meus momentos semanais e eu vou tentando rodar, tô tentando permear dessa forma. No que diz respeito à maratona, para você ter uma ideia, eu tenho 11 maratonas que estão iniciadas aqui no banco de séries. Nenhuma delas eu tenho previsão de concluir, algumas estão bem longe, inclusive. Ian, se você está ouvindo esse BDS Cast, é sobre The Marvelous Miss Maisel que eu estou falando também. Gostaria muito de continuar, mas é muito complicado. Concordo com o que os meninos falaram sobre você ter o ânimo sobre você ter um amigo para você ir compartilhando, ir conversando, assistindo e tal, isso anima. Mas ao mesmo tempo termina que às vezes os dois não têm tempo. E aí quando os dois não têm tempo, o negócio fica complicado, sabe? Mas, em resumo, no frigir dos ovos, é isso. Eu tento colocar como maratona séries que eu gosto de priorizar. Feito essas, quando termino, colocar em dias essas da semana,
eu vou lá nas maratonas, vejo se tem algum que eu quero assistir e tal, dou play e vou tentando diminuir. Mas é assim, tá sendo complicado, mas é a vida de seriador, né? Uma hora essa grade fica limpa. Não sei quando, né? Mas ela vai ficar limpa em algum momento. E um comentário. Tenho muito problema em tirar série da grade. Ainda que sejam séries que eu não... que eu tô assistindo só pela força do ódio, só porque eu já comecei. Ainda assim eu tenho um problema em tirá-las. Tenho essa dificuldadezinha. Quero ir até o fim por orgulho, por insistência e tal. Bom, gente, mas é isso. É, Agora é com o Tom e com Marcela. Um cheiro. Marcelo, e quais são as redes sociais do Banco de Séries? Então, Tom, a gente tem o site do Banco de Séries, que é o bancodeséries.com.br. Também temos uma conta no Instagram, que é o Banco de Séries Oficial. No Twitter, a gente tem duas contas, o @BDS News Oficial, que a gente publica as notícias do mundo das séries, e o @Banco de Séries, que ele fala sobre notícias do site em específico. E a gente tem o canal do Telegram, que recentemente a gente teve um problema aí de direitos autorais que, sinceramente, não faz muito sentido, porque a gente só publica notícias e fotos divulgadas pelo site. Mas aí a gente acabou tendo que mudar a arroba do canal, né? A gente está com um novo canal. Então agora o BDS News Oficial R, e é o canal do Banco de Séries News, né? Infelizmente a gente teve esse problema. E aqui, né, se vocês quiserem escutar o podcast, a gente está em várias plataformas. A gente, por exemplo, está no Spotify, no Google Podcasts, no Amazon Music, no Anchor e no YouTube. E, claro, né, vocês estão escutando a gente pelo Spotify, se vocês puderem, por favor, avaliar a gente, dar 5 estrelas aí, seria muito bom para ajudar a gente. Então, eu agradeço por estarem escutando esse podcast mais uma vez. Então é isso aí, pessoal. Eu sou o Tom. Tenham uma ótima semana e a gente se vê aqui no BDS Cast. Aproveitem as dicas, coloquem essas grades em dia e o mais importante de tudo, se divirtam vendo séries. Apreciem as séries. É isso aí, até. Tchau. Até, tchau, tchau.